Um abraço, seja bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre política. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bem? Resistir Produções. Essa é a mais nova ferramenta de comunicação e cultura popular do estado de Roraima. E todas as terças nós temos uma entrevista maravilhosa. Hoje está aqui conosco Lindomar Neves, que eu vou, como o nome artístico dele é Bar, nós vamos nos relacionar nessa entrevista pelo seu nome artístico. Bar, quando nós começamos a entrevista, uma pergunta ela é igual para todas as pessoas que passam por aqui, até porque quem está aí do outro lado tem o direito de saber. Quem é Lindomar Neves, mais conhecido como Bar? Bom, é um aprendiz da vida, principalmente porque a gente não tem aquela coisa pronta, né? Não existe uma fórmula pronta para viver, então a gente tem que ir aprendendo. Então eu sou um aprendiz. E esse aprendiz, ele não gosta de fórmulas prontas. Nada que já foi pré-definido parece que anda em conformidade com o que eu anseio. Esse espírito inquieto, né, que eu costumo dizer que eu tenho, ele numa coisa que eu li há alguns dias, ele encontrou uma definição. Eu sou como a água. A água, ela vai seguindo o seu curso, rumo ao mar, e quando ela encontra uma pedra no caminho, uma barreira, vamos colocar assim, ela contorna para continuar o seu curso. Então é assim, eu defino como um artista que gosta de experimentar, de buscar uma coisa nova, uma coisa que não tenha sido visto de uma ótica já tradicional. E também uma pessoa que busca não apenas o reconhecimento financeiro, nem o reconhecimento... Assim, muita gente diz que o artista quer ser imortal, né? Não, se o artista for imortal, ótimo. Mas simplesmente ele deixar uma obra que possa contribuir para que outra pessoa possa crescer como pessoa, crescer como ser humano, isso aí é muito bom. E também servir de voz, né? Para que outras pessoas possam se expressar através da sua obra. Então, Bar, como muita gente costuma me chamar mesmo, Lindomar, eu acho que nem minha mãe sabe que meu nome é Lindomar. Então, é aquela situação. Bar, ele é um eterno aprendiz. Ele é um eterno aprendiz que ele sempre vai buscar, não importa a idade. Ele sempre vê os olhos com um olhar de entusiasmo. Sempre olha o horizonte como um horizonte que pode se aproximar. Aquela visão de novidade. Mas eu perdi meu pai com 5 anos. E minha mãe viúva, desempregada com 6 filhos. E a gente morava numa casa cedida, casa muito velha. A gente viveu o extremo da pobreza. E como é que alguma coisa boa poderia sair dali? Então tá aí é que vai. Minha mãe, apesar de tudo, ela sempre foi perseverante e sempre foi aquela pessoa que aconselhou muito. 2 coisas que ela aconselhava. Meu filho, estude. Aí vai o valor da educação. Entendeu? E nunca procure aquilo que é errado. Nunca vá pela cabeça dos outros. Venha sempre por aquilo que lhe deixe com a consciência limpa, que possa ser uma coisa que você vá levar a abrir portas e você sempre de cabeça erguida. Você pode entrar e sair de um lugar com dignidade. Com essa força, então, da Tisa, né? Como você chama sua mãe, não é isso? Avó. Você se constrói como esse artista multifacetado, né? Que contribui por diversas formas de representação cultural e artística com a sociedade roraimense. Mas, Bar, diante de todo esse papel artístico que você tem, eu gostaria de te escutar um pouco de como é que você avalia a política de fomento cultural dentro de Roraima. Bom, a gente pode falar especificadamente de editais, porque parece que a política de fomento tem a ver com os editais que são lançados pelo Estado e pela Prefeitura. Ultimamente a gente tem visto, né? Atualmente a gente tem visto que os editais, através da Lei Aldir Blanc, que pela sensibilidade da nossa deputada, fez com que a gente
tivesse essa chance de poder demonstrar no período de pandemia, porque arte é entretenimento também, mas arte é outra coisa, entendeu? E ela viu, ela na sensibilidade, né? Ela viu isso. E foi sancionado e implementado pelos governos municipal e estadual, e a gente foi atingido de uma certa forma positiva. Mas isso na atualidade. Mas isso aí, como diz assim, é uma coisa que acontece uma vez na vida, e quem pôde aproveitar, tudo bem. Eu tenho algumas ressalvas com relação aos editais, porque eles são muito criteriosos. E muitas pessoas lá do interior, ou então de bairros mais periféricos, pessoas do povo mesmo, que são artistas ali em ascensão, são artistas na incubadora, eles não têm esse acesso. Não têm esse acesso. Então, a política, ela tem que ter essa sensibilidade de poder atingir quem precisa, atingir os bolsões de pobreza, atingir a periferia, entendeu? Buscar lá de dentro uma identidade que possa representar artisticamente esse povo. Porque senão a gente vai estar sempre elitizando, romantizando, mas não atingindo aquele objetivo social que a arte tem que cumprir, né? E você fala, né? Você traz essa posição de que praticamente o Fomenta a Cultura se transformou em editais. Quem sobrevive, por exemplo, da política de fomento, sem ser a Lei Aldir Blanc, mas da política de fomento do estado de Roraima, sabe o que pena, né? Você pega um livro desse aqui, por exemplo, do Marcelo, você consegue passar lá na Lei de Fomento aqui, tem que sair correndo atrás de empresas privadas. Você já passou por essa peregrinação? Claro que sim, porque anteriormente à Lei Aldir Blanc, que foi como diz assim, essa coisa mais massiva e mais aberta, antes era a Lei 318 do Estado, que você porque tinha que estar atrás, com o pires na mão, atrás do empresário, que talvez se sensibilizasse ou não, mas aí o empresário vai muito do gosto dele. Ele não entende que ali o que ele está fomentando, ali o que ele está incentivando a cultura, não precisa ser do gosto pessoal dele. Então, como dizer, é proveitoso para ele. Mesmo assim, ele não consegue entender. Ele diz, pô, eu nem leio, por que eu vou patrocinar um livro? Eu gosto de forró, porque eu vou patrocinar uma banda regional. Entendeu? Vai muito pelo gosto do empresário. Então, eu penei muitas vezes, porque meu primeiro livro, que foi contemplado no edital, eu levei para uma pessoa que se animou bastante, mas ficou 4 meses dentro da gaveta dele, meu projeto lá. E quando ele foi falar, ele disse que não tinha visto ainda tal, e eu digo, poxa, mas eu tenho tão pouco tempo para correr atrás disso aí. E ficou nessa de eu sair de um, ser indicado para outro e tudo mais, e aquilo ali vai desanimando, desestimulando a gente a escrever, entendeu? Parece que a literatura, ela não traz tanto, não tem esse impacto muito grande, mas na verdade literatura é basicamente a arte, no caso, que dialoga com todas as outras. É uma coisa que você tem como diz assim, a incentivar mais ainda, porque é dali que outras artes também vão ser difundidas, vão crescer e vão fomentar. Tu falaste no início, né, do papel que essa cultura tem junto à sociedade e da dificuldade, principalmente as pessoas que estão na periferia, né, no que se denomina periferia, que eu acho esse um termo também muito complicado, mas é o que a sociedade entende como periferia, então eu uso esse termo, mas é de acesso a esses editais. Eu gostaria de te escutar um pouco sobre qual a tua avaliação, Bá, sobre o acesso que os nossos jovens e as nossas crianças possuem hoje à formação cultural. E qual o papel, né, que para você, que é um artista, essa cultura teria para a gente evitar essa mortandade tão grande de jovens como nós temos vivido dentro do nosso estado? A arte, ela é uma ferramenta imprescindível na construção do ser humano. Imprescindível, que eu digo, sabe por quê? Porque a gente não é só essa carne, a gente não nasceu só para estudar, trabalhar, pagar boleto e depois morrer. A gente tem, já dizia, né, Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E é justamente aí que começa a aparecer o belo do ser humano.
a parte melhor do ser humano, a parte que o espírito transcende para a bondade. Porque parece assim, não falando em religiosidade nem espiritualidade de uma forma mais ampla, mas parece que nós nos anelamos ao que há de bonito no universo. A plasticidade da arte é uma coisa que a gente tem que entender como prioritária, porque o ser humano ele precisa de arte também, como ele precisa de comida. Ele precisa se transcender, ele precisa se unir a esse universo, entendeu? E dentro das escolas, o que a gente pode fazer? Porque hoje a gente tá vivendo pandemia e está todo mundo online, está todo mundo fazendo aula online e a ferramenta hoje é rede social. Isso. Mas isso teria que ser inserido não só com uma maneira de dar uma aula, não só com uma maneira de aproximar o aluno, prender a atenção do aluno para um tema ou para uma matéria. Ela devia ser uma política pública e não um projeto de aula. Ela devia ser uma política pública, inserir arte no quadro curricular. Já havia, né, algum tempo atrás, e muita gente odiava. Mas eu posso dizer como experiência Educação própria. artística, né? Eu acho que hoje nem existe mais no currículo. Hoje existe coisa paralela, assim, que faz com que as pessoas aprendam alguma coisinha ali e achem que aquilo ali... Mas tudo bem, isso vai de cada um, vai da convicção de cada um ser artista, né? Mas como eu ia falando, posso falar por mim mesmo. Eu sou um exemplo de que a escola, a arte inserida dentro da escola, ela tem esse potencial, como eu falei anteriormente, de fazer a pessoa transformar. Uma pessoa pobre, com muitos irmãos passando necessidades extremas, que dentro da escola descobriu que podia pegar aquele dom que ela tinha, né, ou aquele dom que ela desenvolveu, e transformar a sua própria realidade. E transformar a realidade de outros também. Entendeu? E como isso aconteceu? Porque eu tive a oportunidade de aprender dentro da escola, de aprimorar, de desenvolver o meu dom. E já hoje tem uns aí que, se não tiver muita convicção e se não esperar até que venha um curso acadêmico para poder... eu digo isso também por causa da Bia, da minha filha, né? Que agora que ela vai conseguir trabalhar o dom dela dentro da universidade, no curso de artes visuais. De artes visuais. Mas durante todo o período da vida dela, ela teve que conviver com aquilo que as pessoas acham que é extremamente necessário, imprescindível, que são ciências exatas e algumas ciências humanas, físicas e biológicas. Mas não, nós não somos mais do que isso. Nós somos mais do que isso. O que seria o homem sem alma? O que seria o homem sem essa espiritualidade? Hã? Eu posso citar até a Bíblia. Paulo diz que nós seríamos os mais miseráveis. Entendeu? Paulo ele cita que nós seríamos os mais miseráveis se a gente vivesse só para isso. Para viver, cumprir esse papel, morrer e acabou. Então a arte, ela insere a gente num contexto espiritual também, de melhora, de melhoria de vida, entendeu? O ser humano ele não tem como viver sem arte, entendeu? Senão ele vai se animalizando, vai começando a viver por instintos, sabe? Irracionais. Nós vivemos hoje aqui dentro do estado de Roraima um completo abandono dos nossos equipamentos e espaços artísticos, né? Os nossos anfiteatros estão todos largados ao descaso e ao acaso. A nossa casa de cultura está caindo aos pedaços. O nosso primeiro teatro, né, que é o Teatro Carlos Gomes, está aí largado. Grandes histórias do Carlos Gomes. Grandes. O nosso museu, né, completamente abandonado. Que pena, cara, me dói o coração, sabia? Isso demonstra, né, uma dificuldade imensa na questão da produção, né? Porque você vê, se os equipamentos estão dessa forma, como é que está a dificuldade dessa produção? Mas, diante disto, além do financiamento, quais são as dificuldades que um artista popular, como você, enfrenta hoje dentro de Roraima? Olha, não somente para manter a arte, a gente tem que manter a vida, tem que manter a família, tem que manter as contas pagas, né? Então, é financeiro principalmente. É financeiro porque eu produzo minha própria literatura, eu levo para as feiras para vender,
eu divulgo na internet, que é outra ferramenta que tem me ajudado muito, e tenho vendido satisfatoriamente, né? Mas a verdade é que muitos, eles desenvolvem projetos, entendeu? Que não tem como captar recursos. Nosso museu, eu peguei ele no apogeu. Eu visitava e indicava, entendeu? Na época eu ainda estava estudando no meu, que hoje é ensino médio, no meu segundo grau, e a gente fazia questão de sair do Gonçalves Dias a pé para ir no Parque Anauá, visitar o museu, entendeu? E aquilo ali era sempre muito bom, e aquilo trouxe um grande proveito para a minha vida. Porque a gente saber quem a gente é, a gente sabe para onde a gente vai. Entendeu? E a gente pode falar, opinar a respeito, sem sentir vergonha de dizer assim, olha, eu sou macuxi. Ei, antes quando alguém chamava alguém de macuxi, parecia uma coisa pejorativa. Uma ofensa, né? Uma ofensa. Então, mas isso aí é o que a gente tem, que eu acho que a gente tem mesmo. Assim, o artista popular, ele tem que mostrar de onde ele veio. Ele aqui falou uma vez pra mim, não é dele, mas ele falou, eu tô tentando lembrar de quem foi. Que é assim, ninguém é universal se não canta a sua aldeia. É tipo, universalizando o regional e regionalizando o universal. E vamos agora conversar um pouco sobre o bar artista mesmo, o bar produtor, o bar construtor de narrativas artísticas dentro do estado de Roraima. Bar, tu és um dos poucos escritores de cordel aqui dentro do estado de Roraima, né? Como é para ti, né, você resgatar essa prosa rimada, né, esse jeito gostoso de valorização da cultura de um povo? A nossa iniciação, vou dizer assim, no cordel, foi uma coisa muito bonita, lúdica. Eu vou até contar um pedaço aqui que foi assim. Eu fui na feira, também no auge da feira do Passarão, e vi um velhinho com a viola na mão, parece a música do Raul Seixas, né? E aquele velhinho, ele tocando o cordel, aquela musicalidade do cordel em forma de repente. E ali eu me apaixonei no instante. No estalo eu consegui chegar ao âmago do que aquilo ali fazia bem pro meu coração, do que aquilo ali que ele estava falando se identificava comigo, entendeu? E eu digo, vou experimentar. É aquela ideia de experimentar, né? De sempre não pegar a fórmula pronta, conseguir experimentar. E dentro do perfil regional eu consegui pegar a métrica do cordel e fazer minhas narrativas, as minhas próprias histórias. E o cordel, vale a pena ressaltar, o cordel, ele tem uma força tão grande, e também é uma ferramenta que tem um potencial, coisa que eu costumo falar, né, de servir para o ensino. Esse aqui chama-se Rodrigo Oliveira. Ele pegou o cordel para ensinar botânica na UER. Eu escrevo para campanhas de saúde, campanhas de prevenção, campanhas de antidrogas. E também para contar um pouco da história, da nossa história, sobre Boa Vista, sobre Roraima, a gente usa essa ferramenta do cordel. Hoje você tem quantos cordéis escritos já? Eu tenho 25 títulos. Eu tenho romances também, e também tenho livros de contos, ficção, uma coisa bem mais assim, mais para um outro público. Tá agora investindo em microcontos. Microcontos, que foi uma coisa também que eu me identifiquei bastante. Eu li um livro de microcontos da Betinha, né, da Roberta Cruz. Li Sem Mais Delongas, do grande Edgar Borges. E a gente se identifica, e a gente, vou experimentar fazer isso aqui com o meu perfil. Logicamente que eu não pego a receita do bolo e faço o bolo da maneira que é. Eu pego e transformo... Coloca os seus ingredientes ali. Com o meu tempero. Aí vai o seguinte, existem vários. Otaniel Mendes. Otaniel Mendes tem ele é aquele cordelista raiz mesmo. Ele é aquele cordelista raiz. Outro que eu posso citar aqui, Zania Dairalba. Zania Dairalba, ela usa ali com uma facilidade a linguagem do cordel para interagir com as crianças, para incentivar hábitos, para divertir. Porque isso também tem ele tem esse bom humor, um bom humor nato, bom humor de raiz. O cordel, ele é uma coisa gostosa, vamos dizer assim, ele é um quitute gostoso dentro da literatura.
Eu me apeguei muito ao cordel, esses títulos que eu citei, muitos têm a ver com o resgate dessa identidade cultural que nós estamos perdendo. Eu falo do meu bairro, eu tenho um cordel que eu escrevi para o meu bairro, um que eu escrevi para Roraima, um que eu escrevi para Boa Vista, exatamente, e outros que eu escrevi para campanhas, e também em causas sociais. Eu acho que você é conhecedor, né? Nós escrevemos cordel também para causas sociais, porque a gente também é agente social de mudança. Aquela dor que dói no teu irmão e não dói em ti, entendeu? Faz com que tu se torne um dos opressores e não um dos oprimidos. E eu me sinto do lado dos oprimidos. Eu me sinto do lado dos trabalhadores, eu me sinto do lado do artista que muitas vezes vive da arte. Eu posso dizer, e muita gente talvez até duvide, que eu vivo da arte. Eu vivo da minha arte. Mas para isso eu rebolo um bocado e eu tive que engolir muito sapo, eu tive que bater em muita porta, eu tive que correr atrás de muita coisa, tive que fazer mundos e fundos para poder chegar a esse ponto. Mas aí, é possível? É. É possível se você tiver essa convicção, mas também de não ficar aceitando tudo que impõe para ti, entendeu? Eu sou uma pessoa que na minha trajetória, o eco de quase todo mundo é isso. Não dá certo não, isso dá errado. Vai conseguir. Tu não vai conseguir. Então, resistir é a palavra de ordem na minha vida. Resistir, perseverar, entendeu? E como eu falei, a água que corre entre as pedras bate de frente com o obstáculo, mas continua teu caminho, entendeu? Aí, nesse contexto, o trabalhador que teve seu direito minado, porque a pessoa que cerceou esse direito nunca teve que trabalhar um dia na vida, entendeu? Que minimizou a aposentadoria, quando na verdade ele se aposenta com 8 anos. Isso. E tem uma gama de benefícios. De benefícios. Alguém que tem que pagar aluguel, água, luz, alimentação, transporte com um salário mínimo, que trabalha das 6 da manhã até as 8 da noite, muitas vezes, só chega em casa para poder... E agora, né, Bá, com essa coisa desses contratos, desse trabalho precarizado de entrega, que as pessoas estão trabalhando 16, 18 horas por dia. Verdade. Então, como não ficar sensível a isso? Hein, Fábio? Como não? Então, por que eu não uso a minha arte para poder me expressar? A minha revolta, entendeu? Por que não resistir através da arte? É isso que muita gente não entende às vezes e acha que a gente é tudo comunista. Hoje, se você tiver um pensamento próprio contra... Se você disser, sou contra isso, já virou comunista. Virei comunista. Não, o pessoal entendesse o que é comunismo, né? Como se todo mundo entendesse o que é comunismo. Mas é uma retórica, né? Se você vê, nós temos ainda muitas pessoas idosas, né, que viveram aí a década de 40, a década de 30 com Getúlio Vargas, e é um discurso que desde essa época que é construído e ainda está muito vivo ainda na mente. Parece, né? Usar o pensamento crítico hoje é ser comunista. Mas isso aí é uma coisa que vem sendo trabalhada já pela falta, justamente pela omissão de quem está ensinando muitas vezes, ou então pela letargia, pela inércia de quem pode formar opinião, entendeu? Isso. Então nesse contexto a gente pode dizer assim, a arte e o cordel, esses que eu citei, mas muitos outros, eles têm essa não essa obrigação, mas tem essa, como é que se diz, essa meta de traduzir a voz da sociedade. Quando eu digo lá no meu cordel do trabalhador, ei, deixa eu falar, deixa eu soltar meu grito, não tem como se calar, muito menos ser omisso, ser alheio a essa dor imposta ao trabalhador por gente sem compromisso. Aí isso aí não foi uma coisa bonita que eu aprendi para formar uma frase de efeito. Isso aí foi algo que eu senti. Que vive como trabalhador, né? Que vivencia e que vê e que sente as outras pessoas também, porque o que você colocou lá no início da nossa conversa aqui sobre cordel é que é importante também essa percepção do outro, né? Essa empatia. Essa empatia ela é essencial para a vivência do ser humano. Exato. E não vou nem pedir licença para começar meu protesto.
acabou minha paciência, não me contento com o resto. E aí por diante. A gente tem que entender que a gente é porta-voz dessa massa. A gente é porta-voz do trabalhador. A gente tem como artista popular de fazer esse papel. Entendeu? Porque o que adianta eu ser um artista popular, eu representar uma comunidade, eu representar a minha comunidade periférica ou um grupo de pessoas, se eu não transmito aquilo o anseio daquele povo. Eu vou me moldar a elite, eu vou me moldar o opressor. A gente passou por essa coisa maravilhosa que é o cordel, mas você também tem uma contribuição importante como artista plástico, né? A gente tem aqui ao fundo, né? Se eu não me engano, foi sua primeira obra essa? Da primeira coleção. Da primeira coleção. Não quis vender, já tentaram comprar e eu me apeguei, casei com essa obra aí. E assim, Bah, e recentemente tu iniciaste um trabalho, eu acho que diante dessa coisa aí da pandemia, os isolamentos permitem muito pouca mobilidade. Tu iniciaste um trabalho com caricaturas nas mídias sociais, né? Fala um pouco sobre essa narrativa de construir essa realidade por meio, né, da pintura. Olha, primeiramente a gente vai se sentindo meio que sufocado, uma claustrofobia do bem, assim, sabe? Quando a gente fica desenvolvendo uma coisa durante muito tempo e a gente precisa expandir, a gente precisa esparecer. E muitas vezes o que gera um bloqueio criativo aqui, lá adiante ela tem uma outra veia, uma outra saída. Então, a artes plásticas foi como eu comecei. Lá para os idos dos anos 80, dia desses, quem é mais jovem talvez nunca vai saber que o Palácio da Cultura ficava onde é a Assembleia Legislativa. E eu fiz minha primeira exposição lá, entendeu? E como eu era bem jovem, os temas eram mais variados. Eu curto ainda a Legião Urbana. Um dos primeiros quadros que eu pintei foi Daniel da Cova dos Leões. E aquilo ali, cara, fez um boom tão grande que aquele primeiro momento, por você ser jovem, ele criou um impacto visual tão grande que eu fui assunto para muito tempo, entendeu? E aquilo ali me animou, aquilo me entusiasmou. Não que se eu não tivesse a mesma receptividade, eu também não fosse continuar. Porque eu sou convicto das coisas que eu faço. Então, ali comecei a fazer artes plásticas. E isso em 86, eu já tinha um nome, já vendia quadros, já desenvolvia um trabalho já com o mercado. E alguém perguntou para mim, tu não quer trabalhar com jornal? Aí, nosso querido Douglas Alves, que nos deixou esse ano aí, em memória. Então, Douglas, do Reizão, como o pessoal conhecia ele me levou para um jornal chamado Cidade de Boa Vista, que era um jornal vinculado à prefeitura. E ali eu comecei a desenvolver o desenho um pouco mais temático, mais caricaturado, pegava os temas da comunidade, do cotidiano, fazia um desenho meio tosco, que eu posso considerar, porque eu tenho essa autocrítica de personalidades para poder vivenciar aqueles problemas. E aquela crônica, aquela sátira que eu fazia, também me trouxe um grande resultado, porque durante anos e anos foi como eu me sustentei, foi fazendo charges. A caricatura que eu tenho desenvolvido agora durante a pandemia é assim: eu tive problemas de saúde, infinitamente nada para fazer numa cama, só um computador ali de companheiro, e eu, durante a minha medicação, eu pegava o papel, pegava os amigos lá e ia caricaturar. E ali eu peguei um grupo de escritores, primeiramente um grupo de escritores do WhatsApp, e comecei a caricaturar um por um, entendeu? Fiz uma coleção, e dali adiante eu passei para as famílias, passei para outras pessoas conhecidas, e logo todo mundo já estava, como dizer assim, conhecedor daquilo que eu estava fazendo dentro do meu quarto trancado, entendeu? E aquilo ali é uma coisa que eu faço por prazer. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa que alguém chegou e disse, tu tem que fazer isso. Esse tipo de caricatura é uma forma de agrado também. No final do ano eu comecei a caricaturar e dar de presente, de mandar as caricaturas para as pessoas. E aquilo ali era um gesto que, para mim, era simples, mas
queria que tu visse como foi a receptividade. Tínhamos perdido, há pouco tempo, Devaí Fiorotti, grande incentivador da literatura, grande estudioso da literatura. E ali eu caricaturei ele e enviei para a Sony Pesek, né? Que era a esposa dele. E ela me deu um feedback, me deu um retorno tão, sabe, que eu fiquei com o ego inflado, mas na verdade é que aquilo ali também era um pouco do que eu podia lembrar dele. E ali eu continuei. Hoje eu tenho caricaturas para quase todos os escritores de Roraima, faltam poucos, entendeu? E sempre bem recebido, bem aceito, entendeu? É uma coisa que a gente já desenvolvia há muito tempo. Trabalhei na Folha de Boa Vista durante anos, trabalhei no Diário de Roraima, e a gente já tem essa... E hoje também produz ilustrações para livros. Essa aí já é mais recente. Eu comecei a partir da minha necessidade, da minha demanda. Eu escrevi o livro, eu precisava de uma capa, eu tinha que fazer a capa. Eu achava que aquele livro ali, sem nenhuma quebra de uma ilustração, aquela coisa para... Justamente, o desenho é para ilustrar, né, um pouco do que você lê. E também para não cansar muito. Aí a pessoa vai lá, tá aqui no livro, lendo um capítulo, e entre um capítulo e outro ele vê uma... eu me inspirei muito na questão de José Mauro dos Vasconcelos. Ele usou muito isso aí dentro dos livros dele, nas edições originais, que depois virou uma coisa, fizeram compacto, condensaram, tiraram assim. E eu, em inocência, Rosinha, Minha Canoa, que eu li quando eu ainda era curumim, eu vi aquelas ilustrações, aquilo ali me animava muito. E eu digo assim, poxa, eu comecei a desenvolver por uma demanda própria. E aquilo ali começou a ser aceito dentro desse segmento de literatura, das pessoas que estavam lançando seus livros. Aí eu comecei a atender um ou outro, e as ilustrações elas levaram eu a me aprimorar também, porque eu pegava o livro do cara para poder fazer ilustração, eu lia, né? E ali eu comecei a aprimorar também a minha narrativa. E outra também, as capas que eu fazia, que muitas vezes eu fazia por uma, como diz assim, por uma necessidade. Eu comecei a aprimorar mais, porque eu vi o mercado ele compra muitas vezes o livro pela capa. Ele compra o livro pela capa, então eu comecei a aprimorar. Já não era uma coisa para satisfazer a mim, satisfazer também o mercado. Satisfazia a mim, mas também satisfazia o mercado. E aquilo ali, as pessoas viram que aquilo ali tinha uma saída, e elas começaram a encomendar. E hoje, por exemplo, além da literatura, da artes plásticas, da nossa preocupação, né, com a cultura em geral, como agente cultural, eu também desenvolvo esse lado aí de designer gráfico. Não, mas é importante. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, é um trabalho que traz uma identidade, né, de traço. É o perfil, né? Uma identidade de diálogo, de narrativa, é muito própria tua, né? Não você percebe que não é aquela coisa criada ou constituída dentro de uma academia com técnicas não, mas muito... eu sinto, às vezes, eu me sinto quase que incompleto por não ter justamente essa formação acadêmica. Logicamente que eu continuaria, mas às vezes faz falta essa... Não, fazer falta faz, porque a teoria ela tem né, a teoria e a técnica ela tem importância, né? Mas não é que você não tenha teoria e técnica, né? Você tem, mas você tem uma construção, muito própria, né? Muito sua, muito de uma identidade que tu conseguiste se colocar nas tuas produções. E isso é importante também, né? Porque senão eu estava lendo do Manuel Bandeira ontem, até eu estava vendo um material meu e encontrei, né, Os Sapos, né? Que é do século passado, antes do modernismo, lá da Semana de Arte Moderna, e ele questionava justamente era que a expressão da arte brasileira ela precisava refletir diversas formas, né? Não aquela tecnicidade que a academia colocava na época, né? Porque a academia ela tem muito isso também, ela é muito boa, mas ela tenta moldar,
essa produção em caixinhas bem determinadas. É isso, é a receita, né? É a receita. A arte acadêmica, eu gosto muito de desenvolver as coisas perfeitinhas, como se fosse uma fotografia. Como se fosse uma coisa assim, sabe? Olha que lindo, ele tem uma técnica impecável. Mas sabe há quanto tempo se faz isso? Lá, Michelangelo pintava Cristo com uma perfeição incrível. Há 2000 anos atrás, já tinha gente com uma técnica bem apurada. E essas técnicas a gente aprende. Mas a gente tem que ter uma identidade com aquilo ali. Porque eu não vou simplesmente aprender uma técnica e simplesmente copiar. E não construir a sua pessoa não dentro colocar daquilo. Um pouco da sua essência Isso, na arte. isso. Essa essência, ela é primordial, porque uma das coisas que eu posso te falar agora, categoricamente, entendeu? Uma das coisas que me deixa mais satisfeito como pessoa, não é o resultado financeiro da minha arte. É aquela hora que alguém chega, eu estou na feira lá, e alguém chega assim, olha, eu vim indicado por outra pessoa. Eu vi um trabalho teu e eu sabia que era teu. Eu vi alguém falar alguma coisa, eu sabia que era teu. Ou seja, porque existe essa identidade no que eu faço. Eu coloco a alma no que eu faço. Nada, se você pegar alguma coisa e tentar me forçar a fazer assim, e não tiver na vibe, eu tiver com aquele bloco, não sai. Não sai. Tem que ter um pouco de mim, tem que estar aquele sangue, o suor, inspiração e transpiração para poder sair com a minha cara. Bah, e dentro dessa essência, você, nessa tua humanidade, nesse teu senso de construção coletiva e de como tu colocaste no início, né? De sempre estar reconstruindo esse bar artista, esse bar humano. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Você, durante um tempo, a pandemia, infelizmente, trouxe um corte temporal. Você foi um dos principais promotores, né, do Coreto Cultural. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Rapaz, o Coreto Cultural, ele surgiu assim. Eu joguei a ideia, os amigos compraram, e aquilo que estava dentro da minha cabeça se materializou. Eu tinha uma ideia, porque eu passava no Coreto e via os refugiados, tá, tudo bem, dormindo lá por uma necessidade de ter um lugar para dormir. Mas eu digo assim, poxa, isso aqui tem uma outra maneira de usar esse lugar aqui que não seja para... Aí eu fiquei, poxa, um lugar central, um lugar recém-reformado, vai ser utilizado somente para isso, para servir de abrigo ou para à noite lá, servir de lugar de prostituição, de consumo de drogas. Ei, a gente pode usar isso aqui para um lugar legal, para difundir a cultura, para abrir espaço, para dar acesso até aquelas pessoas que estavam lá, porque nas primeiras edições do Coreto, a nossa assistência era as pessoas que ficavam na praça ali, os mendigos, os moradores de rua. Eles foram nossa primeira assistência. E é interessante como eles interagiam e como eles se identificaram com a gente, não por uma questão de que eles não tinham para onde ir. É porque eles acharam que aquilo ali era uma maneira também de eles serem valorizados. Aí a gente pegou essa ideia. A primeira, eu procurei algumas pessoas e de grato eles abraçaram a ideia, o Sinter, nosso saudoso Flávio Bezerra, cara, ele foi muito receptivo e disse, olha, eu posso te ceder as cadeiras e a caixa de som. Eu digo, é só disso que eu preciso. O IBVM deu um incentivo muito grande. Eu procurei os órgãos, né, que são necessários. A gente não pode simplesmente também, às vezes, chegar e tentar fazer uma coisa na cara. O IBVM ainda estava o Serginho. Era, o Serginho Barros ainda estava no IBVM. E ele me indicou a pessoa que fez o transporte, que a logística muitas vezes era o que impedia a gente de... E eu fui na prefeitura, na Secretaria de Urbanismo, de Obras de Urbanismo, e eles foram lá e religaram a energia, porque já tinha sido cortada a energia, já tinham lavado as lâmpadas, tinham lavado os fios. E eles foram lá com bom grado. E eu podia ir lá, num sábado, fazer o evento que não tivesse uma equipe da limpeza, fazendo a limpeza lá. Isso aí foi uma coisa que, pô, a gente trouxe. Desenvolveu vários... Isso, desenvolveu diversas formas de contribuição. De usar o Coreto de forma positiva. Entendeu?
Aí a gente começou, um dos primeiros, nós tivemos grandes dificuldades às vezes, mas o pessoal foi para lá. E a gente mesmo ali nos trancos e barrancos, aprendendo a fazer, fazendo, a gente colocou a primeira edição do Coreto. E aquilo ali eu voltei para casa, eu não dormi, cara. Era uma satisfação, explodindo de satisfação, porque a gente via que as pessoas elas tinham essa necessidade. Tinham esse anseio no coração de ver a arte na praça. Uhum. Assim como eu estou na feira ali, o pessoal tem essa... A pessoa chega para mim e fala assim, cara, era o que faltava na feira, porque não tem essa feira em nenhum lugar do mundo que não tenha um cordel. Eu digo, então pronto, eu vou ocupar meu espaço aqui. E assim, tirando agora essa questão da pandemia, nós desenvolvemos um trabalho muito bonito na feira também. Aí é o seguinte, o Coreto, eu comecei a convidar pessoas, entendeu? Que muitas vezes elas têm aquela vontade de se expressar, mas não tem o lugar, às vezes não tem como diz assim, o incentivo correto. Porque muitas vezes, olha, eu consegui que pessoas fossem para lá e se apresentar uma primeira vez. Gente que tocava flauta doce, gente que declamava, gente que encenava. Nós levamos grupos de capoeira, nós levamos cantores, nós levamos cordelistas, que é o foco principal, como eu estava trabalhando massivamente o cordel 2019, então os cordelistas, os escritores, gente do bem que foi lá e contribuiu de uma forma ou de outra. A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que ser grato, porque a gente vive num grupo que eu não sei, o que me falam sempre é assim, ó, artista não se dá bem um com o outro. Artista é assim, cada um com o seu ego. Mas a verdade é que a gente é unido, por um bem maior, a gente tem ali aquela união. E eu posso citar Aldenor Pimentel, Edgar Borges, Marcelo Pérez, Devaí Fiorotti, o Daniel Mendes, grande Luciano Alvarenga, o Lula, que ia para lá contar seus causos. Minha família sempre foi muito apoiadora também. Porque não existe essa pessoa só. Não foi o Bach que fez o Coreto, foi um grupo de pessoas. A ideia surgiu, mas foi um grupo de pessoas que abraçou essa ideia. E minha família foi a principal, entendeu? O que a gente fazia, a gente fazia com alegria. Olha, hoje é sábado de Coreto. Minha filhinha que tinha menos de 5 anos, ela disse, hoje é Coreto, e ficava muito feliz. Ou seja, isso aí incentiva muito também a criança a gostar de cultura. A olhar com outra ótica o que é fazer cultura em Roraima. E o Coreto, ele estava subutilizado. A gente queria ter continuado, mas aí, quando foi 2019, nos seus últimos atos, já estava vindo essa onda de pandemia lá do Oriente, lá, chegando da Europa, e acabou chegando no Brasil. Aí teve os 2 primeiros casos aqui, aí pronto, aí fechou tudo. Mas a nossa ideia era que ano passado, 2020, nós tivéssemos também a sequência do Coreto de uma forma mais organizada. E isso com apoio dos órgãos como Prefeitura, que já vinha apoiando, da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, ela tem uma maneira melhor de ajudar programas com alcance maior, se ela olhar para quem está fazendo cultura já. Para quem já está fazendo, já está desenvolvendo programas. Eu posso citar aqui o Wilson da Harmonia e Ritmo. É um cara que, sinceramente, eu tiro o chapéu para ele, eu admiro muito a perseverança que ele tem. E lá no Lar Fabiano de Cristo, ele desenvolve também um projeto muito bom lá com os meninos lá em situação de vulnerabilidade. Isso aí podia ser levado para outros setores. Nós desenvolvemos, nessa época de 2019, oficinas de desenho dentro dos abrigos. A Eli Macuxi, ela desenvolvia também recitais dentro dos abrigos. Isso aí é o que a gente precisa apoiar. Muitas vezes chega um cara, não vou tirar o mérito dele, mas que vem tentar alguma coisa, sabe? E já vai direto lá. Entendeu? E às vezes alguém que já está trabalhando ali continuamente, mostrando resultados, é deixado de lado, porque o outro tem nome.
Pois é, porque você pega, se o Estado, né, o Estado como Estado, porque o Estado não pertence a ninguém, o Estado somos todos nós. Mas parece que pertence, né? Infelizmente parece que tem dono, né? E que o dinheiro serve só para alguns, não para todos. Isso. Mas se você, por exemplo, a experiência do Coreto é uma experiência exitosa, o Estado ele tem como fazer isso, o Coreto ele poder circular pela cidade, poder circular pelo porque Estado. Nossa ideia inicial foi que era central, mas a grande vontade, o desejo era de levar para as periferias. Né? Por isso que aquela primeira pergunta que eu te fiz, né? Como é que é essa política cultural? Porque você não vê nada efetivo além do edital. Vai muito da vontade pessoal de cada um, de cada artista. Porque senão, se você esperar, eu vou tirar aqui a Lei Aldir Blanc, que foi uma coisa que a gente tem só que agradecer a Benedita da Silva, que foi uma pessoa muito sensível ao que o artista ia viver. Mas foi um movimento grande também, né? A Benedita, ela foi essa expressão e segurou firme essa defesa, mas foi um movimento dos artistas muito grande dentro desse país. Parece muita que tudo gente tem que ser na pressão, né? Infelizmente, para o povo, para a classe trabalhadora. Isso, verdade. Quando é para essa elite que nos dirige, não, né? Você vê agora o aumento para R$150 mil de reembolso de saúde aos deputados, né? Que foi aprovado agora recente. Rapaz, isso aí cada dia envergonha mais a gente, dá um asco, um nojo. Mas deixa eu te contar. Agora, a gente também tem que fazer uma ressalvazinha, uma criticazinha com relação à implementação pelos estados e municípios. Isso é uma coisa que a gente não pode se furtar. Já que era emergencial, era para quem tinha a necessidade, que desenvolvia seu trabalho e dali tirava seu sustento. Muita gente que casa própria, carro próprio, com emprego no governo, com emprego conseguiu ser contemplado, enquanto outros não. Entendeu? Enquanto outros não. Parecia que ali a questão da impessoalidade não existia. Era como se fosse meu povo aqui, meu apadrinhado, ele pode. Ao outro lá, não. Nem gasta teu tempo avaliando esse projeto. Porque o Coreto estava inserido nesse projeto da Lei Aldir Blanc no Estado. E a gente não foi indeferido. Enquanto eu vejo muita gente que sequer, que eu não conheço uma obra sequer, que estava aqui há 8 meses e conseguiu. Entendeu? Gente que tem emprego no Estado, gente que conseguiu esse dinheiro e tá, tudo bem. Se teve seu mérito, tudo bem. Quem sou eu para avaliar? Mas eu acho que o critério era simplificar, tornar simples a Lei Aldir Blanc, para que aquele cidadão lá do interior, eu posso citar Caroebe. Caroebe tem um grupo de street dance. Rorainópolis, entendeu? Esses critérios colocados, esses critérios muitas vezes eles não têm uma pessoa que vai acompanhar e vai desenvolver lá, entendeu? Uma associação lá que talvez nem consiga... Aqui, eu tive um exemplo aqui, eu fui ajudar a Associação Coicri, que tem um grupo de dança de Parixara, para apresentar nós não conseguimos, porque assim, eles exigiam o RANI, né? Porque era associação indígena, então, e a associação não estava com CNPJ legalizado, não tinha conta bancária, não podia ser pela associação, tinha que ser por um dos indígenas integrantes. Aí exigiu o RANI. Boa parte, cara. Quem não tinha o RANI, quando tinha um RANI não tinha conta bancária, quando tinha conta bancária não tinha um RANI. E terminou a associação sem ser contemplada. A ideia era a gente fazer uma apresentação de que eles têm, além do Parixara, desenvolve vários rituais de contos. As mesas avaliadoras estiverem dentro de um gabinete encarpetado com ar-condicionado e não tiverem essa preocupação de se adequar ao que está sendo desenvolvido, você que vai ter que provar, olha, por A mais B do que você está fazendo, ele tem que convencer ainda, entendeu? Eu acho que esse cadastro cultural, esse cadastro das associações, esse cadastro que está... O Conselho de Cultura, o Conselho tem. Por que o GETAP e a própria Secretaria não tem?
faz um intercâmbio lá dentro mesmo, do mesmo prédio, de um setor para o outro. Olha aqui, esse aqui é o cadastro dos artistas. E até porque assim, os próprios editais, ocorreu muito a não aprovação das propostas, mas os próprios editais continham lá de que quem já tinha cadastro no Conselho Estadual de Cultura, e a grande parte dos nossos artistas tinha, não precisava entrar com as informações básicas, só com o projeto. Então, e teve muita gente que apresentou o projeto e foi indeferido porque não estava as informações básicas, que era o documento de inscrição. Pois é, cara, foi muito confuso e muito demorado, porque até lançarem o edital se passaram 4 meses. Foi. A política pública poderia ser de acesso, né, à cultura, poderia ser a facilitação, a adequação. A adequação para que a arte ou a cultura, eu falo arte porque eu falo do meu lado pessoal, né? A arte, a poesia, a arte plástica, as artes plásticas e muitas outras manifestações, eu falo por esse lado, mas independente disso, o reconhecimento, por exemplo, da Panela de Barro, da Lídia Raposo, a questão da culinária muito rica, que pegaram as pessoas que já estão aí, já estão há muito tempo já reconhecidas e relegaram algumas. Não tenho nada contra, a pessoa teve seu mérito. Mas vamos pegar as pessoas, por exemplo, a ancestralidade foi relegada. A ancestralidade devia ser critério. Ancestralidade, olha, eu conheço uma pessoa que ela pode ser simples, ela pode estar lá dentro da maloca, mas ela tem a receita da damurida de raiz, daquela feita lá no... Entendeu? Daquela que muquia o peixe antes de fazer. E a damurida se convencionou que é de peixe, né? Mas na verdade não é. Na maloca, a damurida é a carne muquiada, de quer que seja, que é colocada no molho, entendeu? Para fazer a damurida, o caldo. Então, aí, comido com beiju, ó. Um beijuzinho lá na maloca, hein? Então, isso aí é o que muitas vezes foi relegado. Eles colocam um critério que a pessoa tem que se adequar àquele critério, enquanto, na verdade, aqueles critérios do edital, eles deviam facilitar o acesso daquelas outras pessoas, entendeu? Hoje não se vê, não se tem notícias de cadastro, de ter uma equipe itinerante da Secretaria de Cultura cadastrando os artistas no interior, nos municípios. Como eu falei, Rorainópolis tem uma gama de artistas muito grande. Caroebe, eu me assustei, que eu estive lá um dia e teve uma festa lá e tinha um grupo de street dance da comunidade, entendeu? E outra, a gente vê que isso desenvolve, sabe, um gosto maior, entendeu? Do jovem, por essa manifestação. Se o jovem, ele já chega para desenvolver qualquer tipo de arte e ele é barrado e ele toma ali toda vez uma porta fechada na cara, ele desanima, entendeu? Isso. Ele desanima, tá certo? Então, às vezes é preciso que pegar e tomar esses projetos e cadastrar. E já com relação à Lei 318, não estou falando mais da Lei Aldir Blanc. A 318 precisa ser revista. Então, uma das coisas que devia precisa lutar para ter pelo menos 1% da receita do Estado para a cultura. Isso, esse fundo aí é prioritário. Agora deixa eu falar. Mas um cadastro de empresários inadimplentes junto à Cefaz, entendeu? Já poder, olha, esse aqui, e a orientação partindo direto da Secretaria de Cultura, para que eles tivessem essa opção. Eu vejo assim... Porque sabe como é que fazem? Rapidinho. Eles fazem da seguinte forma, eles montam uma reunião ali rápida, uma reunião, aí convidam um ou outro empresário. Aí aqueles empresários que se animam aí, eles já vão com aquela ressalva, com aquela resistência com relação a isso. Ah, não, mas eu não vou pagar. Não, é trabalhar justamente esse lado. Aí, olha, você tem uma inadimplência, você tem como pagar. Isso. Entendeu? E por que não pagar? Por que não ficar limpo junto à Secretaria de Fazenda? Promovendo cultura. Eu acho que uma questão da Lei 318 que, na minha opinião, deveria mudar, e isso em 2018, quando eu tive a oportunidade de
de estar candidato ao governo do estado, e teve a reunião de cultura que foi realizada ali Ele aqui? não, lá no Cidade Satélite. Ah, tá. Cidade Satélite não, Santa Cecília. Lá no Malocômbia. Isso, lá no Malocômbia. Uma coisa que tem que mudar, na minha opinião, é que você precisaria ter 2 editais distintos. Um primeiro edital de chamamento dos empresários. Então você chamava os empresários que queriam participar e quanto que eles iriam participar. Pronto, você montou um fundo da Lei 318. Com esse fundo, que ele você já poderia faria... ser dedutível já. Não, já dedutível, já dentro do que a lei... Não, ele vai investir, por exemplo, 100 mil, ele vai ter deduzido 100 mil sem precisar o artista estar indo atrás. E aí daqui você dividia pelas estéticas de manifestação, né, artística, e aí você fazia o edital de chamamento das propostas dos artistas, né? Porque isso possibilitaria e inviabilizaria de você ter que estar correndo atrás e numa penúria danada, porque eu presenciei muitos amigos sofrendo e uma angústia imensa. Humilhante. Porque você, a palavra é humilhante. Como você falou, você deixa aqui, deixa e não tem resposta, o cara não diz se vai ou não vai, aí tu não sabe se pode firmar com outro, porque sabe, assim, mas eu acho que existem coisas que podem ser melhoradas. Lei Aldir Blanc, como tu falaste, foi uma grana maravilhosa que Roraima nunca teve para a cultura. Né? Foi muito dinheiro, né? Nunca tivemos tanto dinheiro para investimento em cultura aqui como nós tivemos com a Lei Aldir Blanc. Mas foi para atender 2020. 2021, estamos já em abril, as coisas continuam fechadas, o vírus continua matando e matando muito, né, pela irresponsabilidade dos nossos governos. Né, porque nós somos um dos poucos países do mundo que estamos enfrentando uma epidemia viral sem investir em epidemiologia, sem investir em testes, sem investir na ciência, descaracterizando, querendo única e exclusivamente fortalecer a indústria farmacêutica. Mas aí é um outro debate. Como enfrentar 2021, o artista, se não for reeditado uma proposta, ou se as próprias estruturas locais, o próprio governo do estado, a própria prefeitura não criar um programa para fomento dos artistas? Olha, 2020, como você falou, já é história. Eu fui contemplado com um projeto de literatura pela prefeitura. O primeiro que eu fiz era de um valor de R$1.000. Ou seja, era emergencial mesmo, era por rancho. Já o segundo já deu para desenvolver alguma coisa, mas é o seguinte, você tem uma demanda, eu investi para poder manter funcionando a produção de cordéis e também para me poder trabalhar a questão da produção mesmo, com computador, com impressora, com o scanner. Minha filha, que trabalha também, que foi contemplada, ela trabalha com histórias em quadrinhos, com ilustrações, e ela investiu também, comprou um computador, uma mesa digitalizadora. Por quê? Porque a gente precisava nesse instante. Mas se o mercado está fechado, a gente tem a ferramenta, mas não tem para quem vender. Entendeu? E não a gente pensa que está todo mundo, só a gente que está passando por isso. É geral, é um contexto coletivo. Mas no momento, a gente está sem vara, sem canoa, e o rio secou. Então a gente está passando por esse momento de extrema carência, em que está sendo refletido muitas vezes até no mercado, no comércio geral. Ou seja, porque a cultura, ela também gera renda. A gente emprega. Quando eu vou lançar um livro desse, não é um livro que eu lancei. É uma gráfica que emprega pessoas. É uma pessoa que vai diagramar, que também está sendo paga para ser diagramada. É o livreiro que vai vender, que vai tirar a porcentagem dele. Então, se eu deixei de fazer isso aqui, essa cadeia produtiva, ela para também. Não somente pelo meu livro, mas por uma forma de citar a coisa como genérica, né? Agora é o seguinte, por exemplo, se eu não tenho de onde tirar, se eu não tenho como fazer a minha produção circular, eu vou encalhar a minha produção,
eu também não posso gastar porque eu preciso ter a matéria-prima para quando eu puder vender. Então isso vai paralisando de uma forma geral o mercado, mas não só o mercado, a produção cultural. E isso vai se refletindo no aumento da criminalidade, no aumento da falta de empatia com os outros. Ou seja, porque a cultura, como eu disse, não é só entretenimento, ela também tem esse papel social, entendeu? Esse papel social de transformar o ser humano numa pessoa melhor, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de acordar cedo e tem um programa cultural, não me engano, na Globo News, e lá tinha um cara fazendo um protesto através dos quadros dele. Aí a mulher falou assim para ele: pô, mas é tão bonito, né? Ele disse: não, não é bonito, é feio. Isso que eu estou fazendo aí é para gerar justamente para isso, justamente para que gere esse impacto, porque é negativo. Eu estou tentando transmitir aquilo que está sendo negativo para mim. Aí a pessoa talvez não tenha entendido, né? Mas é justamente isso. Quando Picasso pintou lá Guernica, os nazistas chegaram para ele e perguntou: que coisa feia, quem foi que fez isso? E ele disse: não, foi você? Aí Picasso falou: não, não fui eu não, foram vocês. Então assim a gente está querendo mostrar justamente isso. Que a gente quer, não apenas com a plasticidade, com a beleza, com tudo, mas a gente quer mostrar também o que a sociedade está sentindo nesse momento. Como registro, cara, histórico. Isso. Está como missão, entendeu? Não de desmascarar, mas de fazer com que as pessoas possam pensar por si próprias. Isso, entendeu? isso. Que cada um possa pensar por si próprio e dizer assim: poxa, agora eu posso ter uma crítica. Por que o governo não investe tanto em educação, que devia ser uma prioridade? Porque formam seres pensantes. Eu acho que é mais fácil manipular uma massa ignorante. Essa massa ignara, que muitas vezes apoia só com um discurso de frases feitas: ah, bandido bom é bandido morto, ou então que muitas vezes ela quando confrontada com uma opção de melhoria, ela vai voltar a repetir o mesmo discurso. Por quê? Porque ela não consegue pensar mais. Ela não consegue, parece que cauterizou a mente por uma verdade pré-pronta. Bah, eu quero agradecer a tua disponibilidade e fica com você suas considerações. Fala aí onde é que as pessoas podem, quem quiser comprar um quadro, quem quiser comprar um cordel, onde é que elas encontram o bar, onde é que podem, estão tuas produções. Com você, suas palavras. O bar, ultimamente, ele vendeu até o celular. Não, eu tô brincando. É assim, antes tinha uma banquinha, né, que a gente levava para todo lugar e ia vender na praça, ia vender na feira. Mas nós tivemos que adequar para essa pandemia, nós estamos vendendo online. Nós temos uma... Online, procura como? Procura bar ou procura Lindomar Neves? Lindomar Neves. Facebook, Instagram. Isso. Mas tem uma página que você pode conhecer um pouco da minha obra, chamada B-A-C-H e Sua Arte. Bach e Sua Arte no Facebook. Você vai lá, Bach e Sua Arte. Não é o músico, gente. Bach e Sua Arte tem a ver comigo. Porque Bach é o homônimo, né? Então, Bach e Sua Arte no Facebook. Você vai dar uma olhada na minha produção lá. E você pode, inclusive, mandar uma mensagem lá, inbox, que aí eu vou lhe atender. Porque no momento meu celular me abandonou. Então eu estou só com esse e-mail e também o e-mail BACH, @gmail.com. Você pode entrar em contato comigo por lá e brevemente a gente já vai estar, eu já vou disponibilizar também o número de telefone, porque a gente precisa muito que ter esse contato com o público, já que a gente não pode ter pessoalmente, de estar vendendo. E tem bastante cordel, estou produzindo bastante. E assim que for liberado, a gente vai voltar para a feira, vai voltar a vender. O invernão chegou aí, agora não sei como é que vai ser. Então a gente está aí, não dependente, mas a gente conta, né? Conta com essa receptividade de vocês, muita gente que manda mensagens de elogio, de incentivo nas redes sociais. Vocês alimentam a gente mais do que o dinheiro que a gente ganha para ir no mercado. Vocês incentivam a gente e fazem um bem no coração da gente mais do que o trocado do cordel. Então eu queria primeiramente também agradecer aqui o Fábio de Almeida, que eu conheço há um bocado de tempo. E a gente, graças a Deus, tem militado aí nessas causas sociais. Muitas vezes a gente vê, né, que os companheiros, eles
perseveram numa mesma ideia, não ficam mudando de um lado para o outro. E esse canal da Resistir Produções, ele agora é imprescindível. Ele tem uma missão, uma obrigação muito grande de transmitir aquilo que o artista, aquilo que o fazedor de cultura tem para falar. E muitas vezes os canais legais, os canais, as redes de televisão, elas não têm interesse. Então, incentivem o Fábio, participem, dê lá seu feedback também para ele, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com vocês. E para me despedir, quero mandar um salve aqui para Otaniel Mendes, Zania Dairalba, Rodrigo Oliveira, vamos lá, Zezé Macu, meu querido Miranda de Aquino, que junto comigo eles fazem o cordel roraimense, o cordel com essa vibe, com esse perfil regional circular aí na cidade. Tem muitos outros que talvez eu tenha esquecido o nome aqui, mas sintam representados por esses que eu citei, porque nós temos um grande papel transmitindo a voz desse povo mais sofrido, desse povo mais oprimido. Eu esqueci aqui, mas vou citar também Franceli Alves, meu querido poeta cego do Messejana. Nós precisamos, logo que acabar essa restrição de se sociabilizar, que possamos nos encontrar novamente, que quem sabe seja no Coreto Cultural, quem sabe não seja no lançamento de um novo livro, quem sabe não pode ser também aí somente para comemorar e celebrar a vida. Muito obrigado. A você um abraço. Terça-feira que vem nos encontramos no mais um bate-papo, mais uma conversa falando sobre política, falando sobre Roraima, mas principalmente buscando contribuir para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Um abraço.